Bom, pessoal, vocês que acompanham aqui o Badolas World, né, meu canal alternativo com assuntos diversos, hoje eu vou falar de futebol de botão, mais do que isso, vou falar dos botões Brianese. Se você tem 50 anos, 50 e pouco, quase 50, né, com certeza você viu essas caixinhas azuis em algum momento da tua infância ou adolescência, né? Essas caixinhas azuis aí povoaram os sonhos aí de uma boa parte da minha geração, né? E eu tive contato com elas muito cedo, tive contato com elas durante a Copa de 78. Meu pai trabalhava no Centro Empresarial, recém-inaugurado o Centro Empresarial, e no Centro Empresarial, na parte de baixo, né, tinha uma loja de esportes que durante a Copa resolveu fazer um torneio, né, de, de futebol de botão, usando esses botões aí da Brianese, né, que a loja vendia. Então, meu pai trouxe para casa uma seleção da Argentina, trouxe uma seleção da Alemanha e uma seleção da Holanda, né? E eu fiquei absolutamente encantado com aqueles pedacinhos de plástico, né? Cada caixinha dela vinha com os 10 jogadores, né? Uma palheta, uma batedeira, né? Como o Brianese chamava no catálogo, um goleiro de resina polimerizada, o pessoal chama hoje de goleiro de pedra, e duas bolinhas, as bolinhas de lã enrolada, né? Essa França aqui, por exemplo, é minha desde 79, 80, né? E eu vou contar a história depois, mas em 2017 eu achei meus botões, estavam 30 anos enfurnados em caixas, concentrados, e retomei minha coleção, né? E aí, através de uma página no Facebook que eu abri só para isso, né? Eu acabei conseguindo alguns outros times e consegui essa França no segundo uniforme, né? A França em branco, né? Mas voltando, cada vez que você comprava uma caixinha azul dessa, você ganhava um papelzinho verde desse, que era uma coisa louca, né? Quanto tempo eu passei da minha vida manuseando esse papel, na verdade porque ele trazia o catálogo da Brianese, né? E para quem é mais novo e está vendo isso, não existia. Se alguém falasse de internet naquela época, ia ser interditado, mandado para o hospício, né? Então o que a gente tinha, a relação que a gente tinha com a Brianese era esse papel. E aqui você tinha o catálogo com os clubes, um monte de clube que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, nunca tinha ouvido falar de Juventus do Acre, né? Na época eu nunca tinha ouvido falar de Calouros do Ar, do Ceará, por exemplo. Mas tinha um monte de times de São Paulo, vários times do interior, na época que o Campeonato Paulista era mais importante do que o Campeonato Brasileiro. Vários times do Rio, né? Times praticamente do Brasil inteiro. Mas o que eu gostava mesmo não eram os times, eram as seleções. Adorava a Copa do Mundo e eu tinha uma vontade enorme de ter todas as seleções, né? Mas não era fácil. Quando você ia comprar esses botões a gente encontrava nas lojas de esporte dos shoppings, né? Me lembro muito de manusear pilhas dessas caixinhas azuis na Baiar do Iguatemi, na Procópio, na Esportista do Shopping Ibirapuera, né? E nem sempre tinha aquilo que você queria, às vezes tinha uns times desconhecidos, né? Normalmente eram times internacionais, do catálogo de times internacionais, que é o que eu gostava menos. E quando, por exemplo, um time que vinha, o Com, Colônia, vinha escrito Com, a gente sabia que Com era Com. Mas, por exemplo, um que nem o Ginásio e Esgrima da Argentina, que vinha só o emblema, a gente não sabia que time era. Então, às vezes, a gente deixava de comprar uns times legais por não saber o que era, né? E isso aqui era uma loucura. A gente jogava, fazia uns campeonatos, no final dos anos 70, começo dos anos 80, jogava com meus primos. Depois, já na metade dos anos 80, eu vim estudar no Polidomos aqui da Verbo Divina, a gente fazia uns baitas dos campeonatos, né? E era uma loucura. Eu adorava fazer campeonatos enormes de eu comigo mesmo, que eu jogava para os dois times, fazia o campeonato com os amigos, né? E eu adorava jogar botão. Mas lá para 85 mais ou menos, né? E curiosamente a gente achou uma reportagem que fala disso agora, tantos anos depois, né? A Brianese deixou de fazer esses botões de acetato, que eram botões flexíveis, né? E passou a fazer uns botões injetados num plástico duro, né? E perdeu muita qualidade, né? Inclusive nessa reportagem que apareceu aqui agora, a gente
É a única foto que a gente tem da loja da Brianese, né? Eu tive nessa loja 2 vezes quando era criança, para mim o sonho era ir nessa loja, na rua Álvaro Ramos 900, né? Longe pra caramba para mim. Morava primeiro até começo dos anos 80 no ABC, depois na zona sul de São Paulo, né? Então era uma coisa muito difícil. Eu fui 2 vezes com a minha mãe. Era uma lojinha pequenininha, do outro lado da rua era a fábrica, mas a gente só entrava na loja, né? E aqui, ó, eu lembro nessa vitrine aqui ficavam os times, e no catálogo, que a gente achava nas lojas de shopping, era o referência 06, que era o futebol em 42mm, né? Fantasia material importado sem trave. Mas na loja tinha tudo. Tinha o 07, que era os 50mm, né? Tinha os jogos de basquete. De basquete dá até para falar fazer um outro vídeo a respeito, né? E aqui, nessa mesma matéria da revista que eu nunca ouvi falar, da revista WO, ele fala aqui que em 1984, com o corte na importação de supérfluos, o pó de acetato não pôde mais ser comprado do Japão. E assim como toda a indústria plástica, a Brianese, indústria de comércio, brinquedos e jogos, viu-se obrigada a modificar a técnica de fabricação do botão de fornitura para o botão injetado, tendo como resultado um jogador esteticamente mais bem acabado, mas menos resistente e tecnicamente inferior, né? Mesmo assim, a Brianese continua produzindo cerca de 7 mil jogos por mês, né? De cerca de 300 times, blá, 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 blá. Então, eu vou até fechar esse WhatsApp para não fazer os pipipipi. Então a gente tem aqui na frente da loja, né, o Paulo Brianese, fundador da Brianese, o idealizador dessa história toda, e o Lúcio, filho dele, que ficou à frente do negócio a partir de 78, quando o pai dele faleceu, até o final do negócio em 2001. Né? E por que a Brianese, que era uma coisa que era tão legal e todo mundo gostava tanto, né? Por que ela saiu do mercado, né? Tem vários motivos para o botão deixar de ser tão atrativo. Acho que os próprios videogames começaram a ficar cada vez mais interessantes, tal. Mas, conversando com o próprio Lúcio, o motivo final não foi esse. O motivo foi que, em 72, quando eles começaram a produção, eles pegavam os escudos dos clubes e faziam os escudos dos clubes, né? Nos times. Em 2000, 2001, teve uma ação lá do Clube dos 13, né, que veio processar a empresa por uso indevido da marca, né, por pirataria, por alguma coisa assim. Cara, primeiro assim, é uma coisa que sempre se fez, né, e do nada chegaram com uma baita de uma multa, com baita do negócio. O acordo foi super pesado na época, né, e o Lúcio teve que parar de fazer os clubes, né. E aí, com essa história toda, né, ele parou de fabricar, ele encerrou as atividades da Brianese, quando na verdade o que a Brianese fazia era divulgar os times, né? Quanto que a gente conhece desses times todos, porque passou a infância toda jogando, né? Um negócio uma coisa cultural, uma coisa pequena. Acho que faltou um pouco de bom senso do outro lado, talvez pelo fato de estarem querendo entrar com essa política de royalties, que era meio novidade, né? Mas fato é que a Brianese encerrou as atividades em 2001. Eu pulei um pedaço da história que está relacionado à minha pessoa, que foi que em 1985, né? 86, quando a Brianese começou a fazer aqueles botões duros, né? Como esses daqui, né? O botão de plástico injetado, eu não gostei, porque não só era isso, mas era um botão mais mal acabado, a gente via as bordas de baixo todas com tinta, né? Tinha perdido qualidade. E aí, conversando com o Lúcio agora, tantos anos depois, né? Falou que ele tinha muita concorrência, muita pressão de preço, né? Apareceram outros concorrentes, como Cracks, e as lojas de esporte queriam preço, e para sobreviver ele teve que baratear. Então, por exemplo, no caso dos botões com 2 faixas, né? Isso aqui era um decalque que era colocado e pintado por baixo, você tinha que colocar as faixas, colocar o decalque, colocar o número, né? Aqui o processo já ficava um pouco mais simples, porque a faixa e o número já era uma coisa só, você só tinha que colocar o escudo, as faixas e pintar, né? Então, eu não gostei dessa mudança, eu adorava, era o maior fã da Brianese que eu conhecia, mas eu queria os botões Brianese continuando a ser do jeito que era, né? Meu avô tinha uma fábrica de objetos de acrílico na época, que hoje existe até hoje, a Acrimet, hoje é meu tio que toca, né? Meu tio sempre foi sócio desde o começo, meu pai foi sócio lá na Gênese, né? Depois saiu da sociedade, mas eu pedi para o meu avô me ajudar, meu avô
junto com um ferramenteiro que já faleceu, o Benjamin, pensou numa prensa que a gente fazia os botões um a um, né? E aí em 1986 surgiu Botões Badolato, né? Que é esse que vos fala. Então eu já fui fabricante de botão, inclusive, né? Os botões Badolato, eles eram pintados com decalque, né? Com decalque pintado por baixo, mais ou menos no esquema do Brianese. O goleiro era de acrílico, não era de resina polimerizada. A palheta não era a batedeira não era de acetato, era de acrílico também. Como era uma fábrica de acrílico, né? Praticamente tudo a gente fazia em acrílico. E eu vendia na escola, né? Na escola eu pegava as encomendas, né? Eu tinha um catálogo com vários times aí das coisas de... Espera que eu pulei coisa a mais aqui. Tinha até uns times que a Brianese não tinha, né? Seleção do Iraque, esse Slask da Polônia era do catálogo da Brianese. Eu inventava umas coisas, como esse misto de Cuiabá com a faixa transversal, como era a camiseta, né? Irlanda. Então eu pegava os pedidos na escola, né? E aqui no Polidomos e entregava depois, fazia 10, 12 times por dia, né? Às vezes ia dormir 1, 2 horas da manhã pintando o botão, né? Tinha um funcionário que era o filho do seu Fernando, que morava, que trabalhava na rua de casa, era o segurança da rua, né? E o filho dele vinha trabalhar. Muito tempo depois, não, alguns anos depois, o menino foi brutalmente assassinado no bairro que ele morava, de certo confundido com alguém, né? História muito triste aí. E foi meu primeiro funcionário, né? Então, os botões Badolato nasceram e tiveram vida muito curta, né? Porque eu comecei isso em final de 85, começo de 86, saí final de 86, eu fui morar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio pelo Rotary e voltei em meados de 87. Aí ainda dei um pouco de sequência, mas já estava com a cabeça em outro lugar, já estava pensando em outras coisas, tal, e acabei sepultando aí a minha fabriqueta de botão. Os botões ficaram encaixotados durante 30 anos, né? 30, 87, 97, exatamente 30 anos. Até que no carnaval time que nem existe mais, Água Verde do Paraná. Os times do Paraná são uma bagunça, né? Água Verde juntou com não sei quem, que formou Colorado, que juntou com não sei quem, que formou Paraná Clube, né? Então isso aqui é os primórdios do Paraná Clube. Então, foi uma época muito legal. Eu andava com um monte de dinheiro na carteira dos times que eu vendia, né? E aí meus times ficaram durante 30 anos fechados, até que um dia eu fui no carnaval de 17, estava na casa da praia da minha mãe, achei uma caixa com os restos de botões da época da fábrica, né? E aí voltou tudo aquilo e eu fiquei que nem um doido atrás de botão, voltei com a minha coleção. Foi uma coisa de louco, né? 30 anos represados, né? A quem tiver mais interesse aqui sobre a história do Botões Badolato, esse blog Botões para Sempre fez uma matéria, né? Tem eu aqui em algum canto aqui, ó. Mostra aqui, ó, o processo de fabricação. Tá bem contada a história aqui, né? Tem eu bonitão aqui dentro de um Dodge Dart. Bom, eu sei que eu sou uma pessoa saudosista, mas eu não sou uma pessoa saudosista que gosta de viver no passado. Se assim fosse, eu ficaria o dia inteiro falando como era bom o tempo dos Dodge, dos Dojão, do não sei o que. Não, eu gosto de pegar as carcaças e, ó, isso aqui é da primeira fase da Brianese, né? Um botão raríssimo, né? Eu gosto de fazer as coisas voltarem, né? Eu gosto de andar com o Dojão hoje, 2020, com a mesma pegada do que o carro tinha nos anos 70, pro bem e pro mal, né? Então, eu gosto de viver o dia de hoje com as coisas lá de trás, né? E aí veio a ideia de falar, putz, a Brianese, essas caixinhas azuis são tão míticas, né? Isso aí não podia ter morrido do jeito que morreu, né? E eu conversando com alguns amigos que eu fiz nessa volta ao botão, com mais de uma pessoa, com uns três pessoas pelo menos, eu falei, caramba, eu queria ter contato com o Lúcio, né? Eu não conhecia o Lúcio, queria conhecer ele, queria conversar com ele para saber se não dá para voltar com a fábrica, se não dá para tal. E até que um dos meus amigos conheceu ele
conversou com ele, fez uma primeira conversa com ele e marcou uma conversa comigo e com ele. Então fomos os três, né, falar sobre uma eventual volta da Brianese. E aí ele colocou os receios que ele tinha com questão dos clubes e tal. Eu falei, não, vamos fazer um negócio diferente, vamos voltar só com as seleções, né? A gente só vai fazer seleção, a gente não precisa mais ter um catálogo extenso desse. A gente quer pegar aquele cara que gostava de jogar quando era criança, que vê as caixinhas azuis, bate uma baita de uma nostalgia e quer jogar com os filhos, né? Apesar de que passou tanto tempo que é capaz de ter gente que vai jogar com os netos, nem com os filhos mais, perdeu o timing de jogar com os filhos, né? E vamos soltar as seleções, a gente volta com as seleções e tal. E se algum clube quiser autorizar a gente, no amor, né? Fazer uma autorização, eu autorizo, blá 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 blá, a gente vai fazer, porque é uma forma de divulgação. Mas a gente não precisa fazer Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo. Não, os times que quiserem a gente faz. Se não quiser, a gente não faz e não vamos ter problema nenhum. E aí conseguimos desenhar, né? Aí entra meu lado empreendedor, meu lado de administração de negócios aí. Conseguimos entrar num desenho, né, que o Lúcio entraria com a marca, entraria com expertise, eu entraria com todo o investimento e todo o risco, né? Esse meu amigo participaria também com a parte de produção, né? E a gente voltaria com a marca Brianese, tá? Assinamos o nosso entendimento no dia 24 de dezembro, baita presente de Natal, né? 24 de dezembro de 19. E hoje eu mostro aqui pela primeira vez as primeiras caixinhas azuis, né? Primeira vez num vídeo, pelo menos, eu cheguei a postar foto no Facebook, né? As primeiras caixinhas dos novos botões Brianese, né? Os novos que tem que ser o mais parecido possível com os antigos, né? Então aqui, as seleções, né? Argentina, Honduras, Argélia, França, Croácia, que nem existia Croácia na época era Iugoslávia, né? Tá aqui a seleção da Croácia. Canadá, Japão. Soltamos 48 seleções, são 48 seleções, né? E o objetivo não é fazer propaganda, até porque a gente não está pronto para vender, tá? A gente teve alguns problemas com produção, algumas coisas que a gente está corrigindo, né? Alguns problemas para dar vazão a produzir com mais escala, né? Mas tá aqui, né? Tá aqui. O papelzinho verde que vinha embaixo, né? Continua vindo, só que agora tá aqui, Brianese desde 1972. O catálogo mais enxuto, né? Com as seleções, com as 48 seleções. Uma carta do Lúcio. As bolinhas são feitas pela mesma pessoa que fazia as bolinhas nos anos 70, né? O Lúcio nos passou o contato dela. Então aqui as bolinhas, aqui. As batedeiras em celulóide colorido, né? Aquele coloridinho tipo assim, ó, meio que parece que é com restos de outras coisas de acrílico, né? A gente conseguiu alguém para fazer na China, estava cuidando do processo de importação, ia ter que trazer uma quantidade gigantesca, né? Mas aí com a pandemia a fábrica ficou fechada lá durante muito tempo e a gente também acabou segurando, né? O dólar explodiu e tal. Mas aqui alguns botões, né? Seleção da Itália, Esquadra Azul, né? Suécia, Rússia na época no catálogo da Brianese era União Soviética, né? Jamaica que não tinha no catálogo. E aqui, o time da Arábia Saudita que tinha no catálogo, ó, o goleiro de pedra, né? As traves foram desenvolvidas também, né? Precisa ter tudo, não adianta o cara vir aqui comprar um time e não ter trave, não ter campo, não ter nada, né? Os campos também sendo feitos com parceiro, né? E para quem não sabe, para quem não conhece, né? Duvido que tenha alguém que não conheça, pode ter gente que não gosta, que não jogar, né? Que não conheça, não. O botão basicamente você tem essa batedeira, você vai conduzindo o botão com toques, né? A bolinha, até você chegar numa posição que você possa bater pro gol. Você avisa o seu oponente que você vai chutar, né? E você
né? Resultado bem satisfatório, né? Eu acho que quando a gente conseguir colocar isso aqui no ar, as pessoas vão gostar, né? E aqui, nesse lugar, a ideia é reviver, né, a loja da Álvaro Ramos, né? A loja da Álvaro Ramos, aqui é um showroom, né, que as pessoas, a gente está num lugar aqui que tem muito escritório, né? As pessoas vão vir para jogar, vão ter umas mesas para jogar, vão escolher os times que vão querer levar. Vamos fazer uma coisa que eu aprendi com o CEO da Lego numa palestra que eu vi. As lojas da Lego têm umas prateleiras de rare and hard to find, né? Raros e difíceis de achar. Então só com algumas coisas diferentes, né? E a ideia é isso. A ideia é fazer aqui um showroom com experimentação, né? A gente conseguiu com o Lúcio algumas fotos da época, né? Que no fundo das lojas da Brianese tinha o Grêmio Brianese, onde eles faziam campeonatos, as pessoas jogavam, né? Então, esse aqui era o Guilherme, que depois fundou a Crax, já falecido, conheci ele. Ele tinha um showroom também na Rua dos Trilhos, que abria só aos sábados. Eu fui algumas vezes lá, comprei vários times na mão dele. Aqui o Lúcio, né? E aqui uma partida mais legal ainda, né? Aqui o Paulo Brianese, fundador, o Lúcio, né? E o pessoal jogando uma partida de basquete, tá? Aqui, ó. Se minha mulher ver esse vídeo, ela vai falar assim, tá vendo? Eu falo pra você fazer as coisas com vidro não reflexivo, né? E realmente tá refletindo aqui, né? Você vê os times aqui dos Springboards, né? Com as caixinhas brancas, que eram antes da azul, bem do comecinho, né? Pra vender. Então, cara, pra gente que viveu isso, e a gente viveu de uma forma muito romântica, né? A gente era muito criança, então a gente queria ter mais acesso, né? Era uma coisa meio difícil de atingir, né? A gente conseguir ter acesso a esse material todo, conseguir ressuscitar uma marca que a gente gostava tanto, né? É uma baita de uma satisfação, tá? O objetivo desse vídeo não é fazer propaganda, até porque a gente não está pronto para vender, né? Como eu falei, a gente teve problemas aí com produção, estamos revendo uma porção de coisas, né? Mas em breve, inclusive isso aqui não devia estar aqui, né? Isso aqui são coisas da produção, estão aqui porque por conta da pandemia a gente não ia. Ó, ali eu corrigi, eu fiz Rua Álvaro Ramos, mas é Avenida Álvaro Ramos, né? Por conta da pandemia, o showroom se inviabilizou no curto prazo, né? Aqui são mesas com duas medidas, né? Uma medida menor para apartamento, uma grande para lugares maiores, né? Mas a ideia é que depois a pessoa possa comprar tanto aqui no showroom, né? Como no site, né? O site a gente está desenvolvendo ainda, né? E aqui a pessoa vai vir, seleções, né? Que seleção que você quer? Ah, quero a seleção do Paraguai. Vamos comprar a seleção do Paraguai. Vai poder escolher 42mm. Agora a gente tem que colar isso aqui no RP para que quando a pessoa vai, eu quero o Paraguai, mas eu quero o Paraguai em 50mm. Ah, não tem estoque. Então a gente não vai vender nada, não vai pegar encomenda, a gente só vai vender o que tiver em estoque, né? Então é uma coisa que a gente está trabalhando aí. Vou ter que dar uma mexida agora na questão de produção, né? Como eu falei aí, que a gente teve problemas para conseguir dar andamento. Já era para a gente estar mais maduro, já era para a gente estar pelo menos lançando as primeiras 1000, né? As primeiras 1000 caixinhas, elas têm, olha que bonita a seleção do Egito. Elas têm aqui, eles são limitadas de relançamento, são só 1000 caixas, né? E que eu acho que a hora que colocar no site vai vender tudo na hora, né? Olha que legal, aqui a diferença do de 42, né? Para o de 50. 50 é uma faixa a mais. Bom, o objetivo não é fazer propaganda, mas mostrar que às vezes tem coisas que a gente consegue fazer, né? Que a gente consegue ir atrás, consegue colocar no ar. Deu muita dor de cabeça, a gente tá atrasado, né? Mas, pô, vai ter satisfação, uma coisa que você sonhava quando você era criança, que depois sumiu.
você conseguir fazer elas voltarem, né? Para mim isso é de uma dá um fulfillment, né? Dá uma coisa realmente muito muito legal, muito prazerosa, né? Então é isso. Esperamos aí poder abrir aqui o showroom. Vão ter 4 mesas para as pessoas jogarem. Vem com gente, não tem quem jogar, vai ter alguém aqui. Estamos no meio de uma região que tem um monte de escritório. Na hora do almoço, o cara, se não quiser almoçar, pode vir jogar botão, né? E a gente espera conseguir viabilizar isso, sei lá, pro ano que vem, né? Já estamos aqui em agosto, né? Provavelmente vai ficar realmente para o ano que vem. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo dos botões Brianese. E até a próxima. Inscreva-se no Badolas World. Você nunca sabe qual é o assunto do próximo vídeo. Sempre uma surpresa. Abraços, valeu, até mais.